Um novo dia começa e talvez você já tenha despertado com o espírito pesado, a mente agitada, antes mesmo de abrir os olhos, sentindo a pressão dos problemas, tentando levar embora a sua serenidade. Mas quero te dizer algo. Existe uma promessa poderosa na Escritura Sagrada que pode revolucionar totalmente a maneira como você encara o seu dia. Hoje vamos abordar Filipenses 4:67, um trecho que não apenas conforta, mas que revela o caminho para viver protegido por uma tranquilidade que ultrapassa toda a compreensão. Então, aproveite agora, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino, porque o que você vai escutar aqui não é apenas uma mensagem, é a chave para transformar sua jornada. Fique comigo até o fim, pois tenho certeza de que o Espírito de Deus vai falar com você de uma forma que talvez você ainda não tenha sentido. Há manhãs em que o coração se agita antes mesmo dos olhos se abrirem, já invadido por angústias que se amontoam como nuvens escuras. É nesse momento que a fé age como um relâmpago no meio da tempestade. Não se inquietem com nada, mas em todas as situações, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. A preocupação tem o poder de consumir a alma, de converter pequenos detalhes em obstáculos intransponíveis. Mas a palavra de Deus não nos chama para ignorar o peso da existência, mas sim para trocar essa carga. O convite é direto, não carregue sozinho, entregue. A oração é a ação de abrir a alma perante o Criador sem reservas. É o clamor que rompe o silêncio, é o murmúrio que ecoa no céu. A súplica é quando a voz treme, mas não cessa de pedir, quando a lágrima escorre, mas não impede o rogo. E a gratidão é o selo que transforma o pedido em confiança, reconhecendo que aquele que controla o universo também se importa com os pormenores que tiram nosso descanso. Quando a Bíblia diz, não se inquietem, não é um fardo a mais, mas uma libertação. É o lembrete de que existe um Deus capaz de escutar até o mais simples dos suspiros. A ansiedade é barulhenta, mas a oração é mais alta, pois atravessa os céus e chega diretamente ao trono. A preocupação é como um eco incessante na mente, repetindo os mesmos receios, expandindo os mesmos cenários, ampliando cada incerteza até que se torne intolerável. É como se o coração vivesse no amanhã, tentando prever desastres, esquecendo que o presente já é sustentado pelas mãos eternas. Paulo escreve aos Filipenses, não de um palácio confortável, mas de uma prisão. Ele não fala de paz com base em circunstâncias favoráveis, mas escreve sobre serenidade em meio a correntes. Isso por si só já é um exemplo vivo. A paz que ele anuncia não está condicionada a portas que se abrem ou paredes que desmoronam, mas à presença de Cristo que nunca a abandona. Ele tinha todas as razões humanas para se afogar na ansiedade, mas escolhe outro caminho, apresentar tudo a Deus. O verbo é forte, é movimento, é determinação, não é adiar, não é fingir, não é esconder, é trazer perante Deus, colocar na mesa divina o que pesa na alma. A oração não é apenas uma prática espiritual, é um ato de sobrevivência. Quem não ora, carrega a si mesmo. Quem não suplica, acumula até explodir. Quem não agradece, esquece que já foi amparado no passado e ainda está vivo hoje. O apóstolo sabe que a mente humana é como um campo minado de pensamentos e que a preocupação se infiltra como uma praga. Por isso, ele não sugere apenas resistir, mas substituir. A cada incerteza, uma oração. A cada medo, uma súplica. A cada expectativa, uma gratidão. O vazio que a ansiedade cria é preenchido pelo movimento espiritual de apresentar tudo a Deus. É como trocar o fardo de chumbo por asas invisíveis. É como entregar pedras e receber pão. É como soltar correntes e sentir as mãos livres. E então vem a promessa.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, protegerá os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Essa tranquilidade não é inventada pela mente, não é resultado de técnicas humanas, não é produto de um método de respiração ou de um pensamento positivo. Ela vem de Deus e, por isso, transcende toda a compreensão. A razão não consegue entender como alguém pode manter a paz diante de diagnósticos terríveis, diante de dívidas que parecem impossíveis de quitar, diante de traições, perdas, notícias inesperadas. Mas a fé não precisa de lógica para existir. A paz de Deus não é ausência de dor, é presença de Cristo. Ela não elimina o vale da sombra da morte, mas garante companhia dentro dele. Não apaga a tempestade, mas faz dormir no barco em meio às ondas. Essa paz não pode ser explicada porque não segue a cartilha humana, mas é sentida, experimentada, saboreada por aqueles que optam por confiar. Paulo usa uma palavra-chave: proteger. A paz não apenas acalma, ela protege. Como um soldado que se posiciona à frente da muralha, como um escudo que se coloca contra dardos de fogo, como uma sentinela que vigia noite e dia. Assim é a paz de Deus em relação ao coração e à mente. O coração, que tantas vezes se torna vulnerável às emoções descontroladas, é protegido. A mente, que tantas vezes se perde em pensamentos acelerados, é protegida. Cristo é o guarda eterno que não cochila, não se distrai, não se ausenta. Ele é a garantia de que não seremos engolidos pela preocupação. Quando a paz de Deus protege, o inimigo até tenta, mas não consegue atravessar. O medo até grita, mas não encontra espaço. A dúvida até sopra, mas não derruba. Mas como viver isso na prática? Muitos leem o texto e se questionam: como não se inquietar se as contas estão chegando? Como não se preocupar se o diagnóstico é pesado? Como não se angustiar se o futuro é incerto? A resposta não é mágica, é relacional, é sobre quem carrega junto, é sobre a escolha de cada dia. Viver. Filipenses 4, 6, 7 não é recitar versículos como um mantra, é praticar a fé como um estilo de vida. É transformar cada preocupação em oração, cada receio em súplica, cada conquista em gratidão. É entender que a oração não é um ritual fixo, mas um diálogo aberto. É falar com Deus como quem abre a alma. É reconhecer a fragilidade sem medo da rejeição. É confiar que Ele se importa. A preocupação nos isola, a oração nos conecta, a ansiedade nos esgota, a súplica nos revigora, a incerteza nos cega, a gratidão abre os olhos. E aqui está um detalhe precioso. Paulo não diz que ao orarmos Deus vai resolver tudo de imediato. Ele não promete que cada pedido será atendido da maneira que imaginamos. A promessa é outra: a paz. Essa é a resposta instantânea. Enquanto esperamos a resposta, recebemos paz. Enquanto aguardamos a providência, recebemos paz. Enquanto não compreendemos o caminho, recebemos paz. E essa paz é suficiente para atravessar o deserto sem desmoronar, para enfrentar a fornalha sem se queimar, para entrar no covil dos leões sem ser devorado. A paz de Deus não é um luxo, é um escudo de batalha. Imagine alguém que carrega uma mochila cheia de pedras. A cada preocupação, mais uma pedra. A cada medo, mais uma pedra. A cada frustração, mais uma pedra. Rapidamente, a jornada se torna impossível. Mas então, diante de Deus, essa pessoa abre a mochila e vai entregando pedra por pedra. A cada entrega se sente mais leve, até que um dia percebe que está correndo sem peso, respirando sem sufoco, vivendo sem uma carga insuportável. Essa é a imagem do que significa apresentar tudo em oração. Não é negar que a pedra existe, é escolher não carregá-la sozinho.
E a gratidão, ela é vital, porque sem gratidão, a oração se torna uma lista de queixas. A gratidão não é uma cegueira diante dos problemas, mas uma visão além deles. É lembrar que até aqui o Senhor nos amparou. É reconhecer que já houve livramentos invisíveis. É celebrar o pão de hoje, mesmo quando o de amanhã ainda não chegou. É como colocar flores em meio ao deserto, dizendo: mesmo aqui, o Senhor é bom. A gratidão transforma a atmosfera do coração. Ela não muda as circunstâncias externas, mas modifica a forma como as enxergamos. E quando o coração é grato, a ansiedade perde espaço por causa da memória da fidelidade de Deus. Quem agradece pelo ontem confia no amanhã. O apóstolo Paulo não escreve essas palavras apenas como doutrina, mas como testemunho. Ele sabia o que era viver na escassez e na abundância. Sabia o que era ser perseguido e honrado. Sabia o que era estar em cadeias e ser livre. E em todas essas situações, ele aprendeu que a paz não depende do cenário, mas do relacionamento. É por isso que ele pode falar com tanta autoridade. A paz de Deus protege. Ele experimentou. Ele não escreve de fora, mas de dentro. A preocupação não é uma novidade dos tempos modernos, embora hoje ela pareça multiplicada por causa da velocidade da informação, das redes sociais, da pressão por resultados. Mas desde sempre, o coração humano luta contra esse inimigo invisível. E desde sempre Deus oferece o mesmo remédio: oração, súplica, gratidão e paz. Essa é a fórmula divina, não como uma técnica, mas como um caminho de relacionamento. Não é mágica, é fé. Não é uma fórmula rápida, é uma vida diária. E como aplicar isso no cotidiano? Imagine uma mãe preocupada com o filho. Ela pode se afogar em pensamentos. E se isso acontecer? E se não der certo? E se for tarde demais? Ou ela pode se ajoelhar e dizer: Senhor, eu entrego meu filho a Ti. A preocupação continua tentando bater, mas a oração abre a porta para a paz entrar. Imagine um trabalhador diante de contas atrasadas. Ele pode perder o sono, adoecer de tanto medo, ou pode apresentar diante de Deus: Senhor, aqui estão minhas necessidades. A resposta pode não vir de imediato, mas a paz chega. E essa paz dá forças para enfrentar o dia, para ter clareza, para não desmoronar. Imagine alguém esperando um resultado médico. A ansiedade cria cenários terríveis, mas a súplica transforma lágrimas em combustível de fé. A gratidão lembra que até aqui o Senhor sustentou, e a paz entra, blindando o coração e a mente. A vida cristã é atravessada por essas escolhas diárias. Não é sobre nunca sentir preocupação, mas sobre não ser dominado por ela. Não é sobre eliminar os problemas, mas sobre não ser engolido por eles. É sobre aprender a colocar diante de Deus e confiar que Ele protege. Essa é a beleza do texto de Filipenses. Ele não exige perfeição, exige entrega. Ele não pede que nunca sintamos nada, pede que levemos tudo a Deus. É nesse movimento que a paz nos alcança. E aqui está a ironia da fé. Quanto mais entregamos, mais recebemos. Quanto mais soltamos, mais somos fortalecidos. O mundo diz: segure firme para não perder. Deus diz: solte para ser livre. O mundo diz: controle para se proteger. Deus diz: confie para viver em paz. Essa inversão é escandalosa para a lógica humana, mas é o segredo do Evangelho. A cruz já provou isso. Quando parecia derrota, foi vitória. Quando parecia o fim, foi o começo. Quando parecia perda, foi ganho eterno. Assim também com a preocupação. Quando parece que entregar é fraqueza, na verdade é força. A ansiedade, muitas vezes, é um indício de uma batalha espiritual. O inimigo sabe que um coração inquieto é um coração distraído. E um coração distraído não consegue ouvir a voz de Deus. Por isso, a preocupação não é apenas uma questão emocional, é também uma questão espiritual. E a resposta também é espiritual: oração. Orar não é apenas falar, é guerrear. Orar não é apenas pedir, é posicionar-se.
Orar não é apenas desabafar, é entregar armas nas mãos do general dos exércitos. A paz que vem depois da oração não é passiva, é ativa, é proteção, é guarda, é resistência. Por isso, hoje, ao refletirmos em Filipenses 4, 6, 7, somos convidados não apenas a memorizar versículos, mas a viver um estilo de vida que desafia a preocupação. Somos chamados a acordar e apresentar o dia a Deus, a parar no meio da correria e apresentar nossos problemas, a terminar o dia agradecendo. Esse ciclo diário é o que constrói uma mente guardada e um coração protegido. Não é uma única oração que resolve tudo, mas uma vida de oração que constrói muralhas invisíveis de paz. E no final, o que resta é a oração. Por isso, encerremos este momento clamando juntos. Senhor, diante da Tua palavra em Filipenses 4, 6, 7, apresentamos cada peso da nossa alma. Não queremos mais andar inquietos, não queremos mais viver escravizados por preocupações que nos sufocam. Queremos entregar tudo a Ti em oração e súplica com gratidão. Recebe cada pedido, cada lágrima, cada fardo. Transforma nossa inquietação em confiança, nosso medo em fé, nossa dúvida em certeza. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, proteja o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Que essa paz seja como uma muralha, como um escudo, como uma sentinela ao nosso redor. Hoje escolhemos descansar em Ti, sabendo que és fiel, que ouves, que respondes no tempo certo. Derrama sobre nós a paz que o mundo não pode dar e faz-nos viver livres da preocupação, plenos na confiança em Ti. Em nome de Jesus, amém. No versículo seguinte, a palavra traz a resposta que a alma sempre buscou. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Essa não é a paz superficial que o mundo tenta vender em frases prontas ou em momentos passageiros. É uma tranquilidade que não se explica, apenas se experimenta. Ela transcende a compreensão, porque desafia a lógica. Como alguém pode descansar quando as circunstâncias gritam perigo? Como pode sorrir quando tudo ao redor parece desmoronar? É porque essa paz não nasce daqui. Não é construída em nós, mas vem de cima, do próprio Deus. E o texto diz que ela protege como uma sentinela diante de uma muralha, como um escudo intransponível, como uma sentinela em alerta. O coração, que tantas vezes é vulnerável, passa a estar protegido. A mente, que tantas vezes é um campo de batalha, passa a estar blindada. Cristo é o ponto central dessa proteção. Ele é o soldado eterno que não se cansa. Quando essa paz entra, não é ausência de luta, mas é vitória em meio à luta, é silêncio no meio do caos, é descanso no meio da tempestade. É uma confiança que não se abala. O que significa dizer que essa paz transcende o entendimento? Significa que ela não se encaixa nas explicações humanas. A razão não consegue justificar como alguém pode dormir em meio a uma tempestade, como Jesus dormiu no barco enquanto as ondas ameaçavam engolir os discípulos. A lógica não explica como Paulo e Silas podiam cantar hinos de louvor na prisão com os pés acorrentados e o corpo ferido. Não há uma explicação natural para esse tipo de serenidade. É uma paz que nasce no sobrenatural e se manifesta no natural, que não depende das circunstâncias externas, mas de uma fonte interna que jorra do Espírito Santo. Essa paz não pode ser comprada, não pode ser fabricada, não pode ser produzida por esforço humano. É dádiva, é presente, é resultado da presença de Cristo habitando em nós. Quando Paulo fala que essa paz protege o coração e a mente, ele usa uma imagem militar. O verbo guardar, no original grego, frourio,
traz a ideia de vigiar com tropas armadas, de proteger com uma guarnição. Não é apenas uma proteção simbólica, mas uma vigilância ativa e constante. Isso significa que o coração e a mente do cristão, que naturalmente seriam vulneráveis, passam a estar sob custódia do próprio Deus. É como se uma muralha invisível fosse erguida ao redor do ser interior, impedindo que a ansiedade, o medo e a dúvida tenham acesso irrestrito. Essa é uma promessa poderosa. Não importa quão feroz seja o ataque das circunstâncias, há uma proteção espiritual em operação. E essa proteção é eficaz porque tem como base Cristo Jesus. O coração é frequentemente descrito na Bíblia como o centro das emoções, dos desejos e das intenções. É no coração que nascem as paixões. É no coração que se guardam os ressentimentos. É no coração que se inflamam os medos. E por ser tão vulnerável, o coração precisa ser protegido. Quantas vezes não fomos dominados por sentimentos que nos traíram? Quantas vezes não fomos levados a agir por impulso apenas porque o coração estava ferido ou inquieto? Mas quando a paz de Deus protege o coração, ela atua como um filtro, impedindo que emoções destrutivas ditem nossas decisões. É como se o coração fosse blindado contra os ataques que tentam desviá-lo do caminho da fé. A mente, por sua vez, é o campo de batalha dos pensamentos. É nela que os medos se multiplicam, que as preocupações se expandem, que os cenários de desastre são projetados. A ansiedade geralmente começa como um pensamento solto, mas que, não sendo controlado, cresce e se torna uma prisão mental. A mente humana tem a capacidade de construir castelos de areia, de preocupações e neles se enclausurar. Mas a paz de Deus vem como guarda, como sentinela que barra pensamentos destrutivos, que confronta mentiras, que protege a mente com a verdade de Cristo. Quando a paz protege a mente, não significa que os problemas desaparecem, mas que os pensamentos deixam de ser dominados por eles. É como se o caos tentasse invadir, mas fosse impedido por um exército celestial em prontidão. Cristo é o ponto central dessa promessa. Não é qualquer paz, é a paz de Deus em Cristo Jesus. Ele é o alicerce, a base, a rocha. Ele é o príncipe da paz, anunciado em Isaías 9:6. Aquele que não apenas dá paz, mas é a própria paz. Ele disse em João 14:27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. A diferença está aqui. O mundo oferece uma paz condicional, baseada em circunstâncias favoráveis, em conquistas, em momentos de descanso. É uma paz frágil, temporária, facilmente abalada por qualquer imprevisto. Mas a paz de Cristo é diferente. É inabalável, é eterna. Ela não depende do que acontece fora, mas do que está estabelecido dentro. É a certeza de que mesmo que tudo ao redor desabe, Ele continua no trono, Ele continua reinando, Ele continua sendo fiel. A paz de Deus transcende o entendimento porque vai além da compreensão racional. O mundo olha e não entende. A ciência estuda e não explica. A filosofia busca e não alcança. Só quem experimenta pode testemunhar. E esse testemunho é poderoso porque se torna um sinal para o mundo de que existe algo maior. Quando alguém atravessa um luto e ainda assim demonstra serenidade, o mundo pergunta: como é possível? Quando alguém perde o emprego e ainda assim mantém a esperança, o mundo questiona: como pode alguém receber um diagnóstico grave e ainda assim continuar sorrindo? O mundo se admira. De onde vem essa força? A resposta é única: da paz de Deus que protege o coração e a mente em Cristo Jesus. Mas essa paz não é automática. Ela é fruto de um relacionamento. Ela é consequência de uma vida de oração, de entrega, de confiança. Paulo escreve no versículo anterior que é preciso apresentar tudo a Deus em oração, súplica e gratidão. A paz é resultado desse movimento. Quem não ora, não experimenta. Quem não entrega, não recebe.
Quem não agradece, não percebe. A paz é consequência da escolha diária de colocar os fardos diante de Deus e confiar que Ele está no controle. É um exercício de fé, uma prática constante, um estilo de vida. Não é uma emoção passageira, é uma decisão espiritual. A cada dia, em vez de permitir que a ansiedade domine, o cristão decide entregar e, ao entregar, experimenta a paz. Essa paz também tem um aspecto ativo. Ela protege. Não é apenas um estado de calma, mas uma força protetora. Ela atua como defesa, como escudo. E isso é fundamental porque o inimigo constantemente tenta semear pensamentos de medo, de dúvida, de acusação. Ele sabe que se dominar a mente e o coração, dominará toda a vida. Mas a paz de Deus impede isso. Ela se coloca como uma barreira, como uma fortaleza. O inimigo pode até tentar, mas não consegue penetrar onde a paz está protegendo. Essa é uma verdade libertadora. Não precisamos ser reféns de pensamentos destrutivos, porque existe uma proteção espiritual em operação sobre nós. No dia a dia, essa paz se manifesta de maneiras práticas. É a calma no trânsito quando tudo parece caótico. É a serenidade diante de uma reunião difícil. É a confiança em meio a notícias ruins. É a leveza ao enfrentar pressões financeiras. É a capacidade de dormir mesmo quando as circunstâncias dizem que você deveria estar acordado. Essa paz não se explica, se vive. E cada vez que é experimentada, fortalece ainda mais a fé, porque se torna prova concreta da ação de Deus em nós. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que viveram essa paz. Daniel, lançado na cova dos leões, permaneceu sereno, porque sabia em quem havia confiado. Davi, perseguido por Saul, ainda assim encontrava descanso no Senhor. Jesus, diante da cruz, manteve-se firme porque estava em paz com a vontade do Pai. Em todos esses casos, a paz não veio porque não havia problemas, mas porque havia confiança em Deus. Essa é a diferença. A paz de Deus não elimina as batalhas, mas garante vitória em meio a elas. Não retira o peso da cruz, mas dá forças para carregá-la. Não evita o vale da sombra da morte, mas dá a segurança de que não estamos sozinhos nele. Essa paz também é uma promessa para todos os que estão em Cristo. Não é privilégio de alguns poucos. Não é um dom reservado a líderes espirituais. É uma herança para todo filho de Deus. Quem crê em Cristo recebe. Quem anda com Ele, experimenta. Quem entrega a vida a Ele, vive essa realidade. Essa paz é parte do pacote da salvação. Não é algo opcional, é parte do que significa ser protegido por Deus. O mesmo sangue que nos redime é o que nos garante essa paz. O mesmo Espírito que habita em nós é o que nos concede essa serenidade. O mesmo Cristo que nos salvou é o que protege nossos corações e mentes. Mas é preciso estar atento, porque o mundo constantemente tenta roubar essa paz. Notícias ruins, pressões diárias, cobranças sociais, inseguranças pessoais, tudo isso tenta invadir. E se não estivermos firmes, podemos perder de vista essa promessa. Por isso, precisamos diariamente renovar nossa mente na palavra. Diariamente apresentar nossas incertezas a Deus. Diariamente lembrar que a paz não depende de nós, mas dele. É uma escolha contínua. Uma prática constante. Não é algo que acontece uma vez e pronto. É algo que precisa ser cultivado dia após dia. E quando essa paz é cultivada, ela se torna um testemunho vivo. Pessoas ao redor começam a notar. Elas percebem que há algo diferente. Elas perguntam de onde vem essa tranquilidade. E esse é o momento de testemunhar. Não é minha força, não é meu controle, é a paz de Deus que protege minha vida. Esse testemunho é poderoso porque mostra que Cristo é real, que Ele age, que Ele transforma. A paz que transcende o entendimento se torna a prova concreta do Evangelho, porque não pode ser produzida artificialmente, só pode vir de Deus. No final,
Tudo se resume a confiar. Confiar que Deus está no controle. Confiar que Ele sabe o que faz. Confiar que Ele não nos abandona. Confiar que, mesmo quando não entendemos, Ele está trabalhando. Confiar que sua paz é suficiente para nos sustentar. E essa confiança se traduz em oração, em entrega, em gratidão. É assim que vivemos Filipenses 4:7. É assim que experimentamos essa paz que protege o coração e a mente. Viver Filipenses 4:6-7 não é apenas conhecer o versículo, é praticá-lo no cotidiano, no primeiro pensamento da manhã, no intervalo do trabalho, na última respiração antes de dormir. A preocupação não pede permissão para entrar, ela invade. Mas a oração também pode invadir. A cada inquietação, uma súplica, a cada peso, um pedido, a cada conquista, uma gratidão. A paz não chega como mágica, mas como resposta à disciplina de confiar. Paulo não fala sobre algo distante, mas sobre um exercício de fé, um treinamento de entrega. Cada oração é como uma pedra colocada em uma ponte que atravessa o abismo da ansiedade para o descanso da confiança. Cada agradecimento é como uma chave que abre portas antes trancadas. A paz de Deus não é apenas promessa, é consequência. A cada vez que escolhemos entregar em vez de segurar, agradecer em vez de reclamar, confiar em vez de duvidar, estamos dando passos concretos rumo a essa paz que transcende todo entendimento. A verdade é que viver Filipenses 4:6-7 exige prática diária. Não é algo automático. Muitos conhecem o versículo de cor, recitam em momentos de crise, mas continuam permitindo que a ansiedade domine o coração. O desafio não é saber, mas aplicar. É transformar a teoria em prática, a letra em vida. Paulo não escreveu essas palavras para serem apenas decoradas, mas para serem vividas. Ele mesmo, preso, cercado por incertezas, escolheu praticar. Ele tinha todos os motivos para afundar em preocupações, mas escolheu apresentar tudo a Deus. Essa é a diferença entre viver e apenas conhecer. Conhecer alivia momentaneamente, viver transforma permanentemente. No primeiro pensamento da manhã, a preocupação já tenta ocupar espaço. Antes mesmo de levantar da cama, os pensamentos disparam. Contas a pagar, compromissos a cumprir, notícias ruins que ecoam na mente. É como se a mente fosse atacada antes mesmo de o corpo despertar por completo. É nesse momento que viver Filipenses 4:6-7 faz a diferença. Em vez de deixar que os pensamentos ansiosos dominem, o cristão pode escolher transformar o primeiro suspiro em oração. Senhor, o dia está diante de ti. Eu apresento cada detalhe, cada desafio, cada necessidade. Protege meu coração e minha mente. Essa decisão simples muda o rumo do dia. É como fechar a porta antes que o ladrão entre. É como escolher o combustível certo antes de iniciar a viagem. No intervalo do trabalho, quando as pressões acumuladas parecem maiores que as forças, a preocupação tenta novamente invadir. O coração acelera, a mente gira em círculos, o corpo sente o peso. Mas nesse momento, é possível parar e apresentar em oração: Senhor, eu coloco nas tuas mãos o que não consigo resolver. Dá-me sabedoria, dá-me calma, dá-me paz. Essa oração não elimina a responsabilidade, mas alinha o coração. Não apaga os problemas, mas traz clareza. A súplica é a forma de reconhecer: eu não posso, mas tu podes. E a gratidão transforma a atmosfera. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me sustentou e continuará sustentando. Essa prática repetida no dia a dia constrói dentro de nós uma fortaleza de paz. Na última respiração, antes de dormir, a preocupação tenta mais uma vez tomar conta. É como se ela esperasse a quietude da noite para gritar mais alto. Os pensamentos correm. E se amanhã não der certo? E se tudo piorar? E se eu falhar? É nesse momento que viver Filipenses 4:6-7 se torna escudo.
Em vez de entregar a mente à preocupação, é possível entregar a Deus. Senhor, eu descanso em Ti, cuida do meu amanhã, porque sei que o Senhor já está lá. Essa confiança é o travesseiro que permite dormir em paz. É a fé que transforma a noite em descanso verdadeiro. É a certeza de que enquanto dormimos, Deus continua trabalhando. A preocupação não pede licença. Ela invade como um ladrão que arromba portas. Mas a oração também pode invadir. A oração é um contra-ataque, é resistência. É colocar-se diante do Pai e declarar: eu não vou ser refém dos meus medos. Eu vou ser filho do teu cuidado. Cada oração é como uma pedra firme em meio ao rio caudaloso da ansiedade. Ela constrói uma ponte, ela cria um caminho seguro. E cada agradecimento é como uma chave que abre novas portas, porque a gratidão não apenas reconhece o que Deus já fez, mas abre espaço para o que Ele ainda vai fazer. A paz não chega como mágica. Ela não cai do céu sem motivo, ela é consequência da prática de confiar. Paulo não está falando de algo distante, inalcançável. Ele está falando de um exercício diário. Viver Filipenses 4, 6, 7 é como treinar os músculos da fé. Quanto mais praticamos, mais fortes ficamos. Quanto mais entregamos, mais leves nos tornamos. Quanto mais agradecemos, mais enxergamos. É um treinamento de entrega, é uma disciplina de confiança. Não é automático, é aprendido. Paulo diz em outra carta: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. Aprendi. Isso mostra que foi um processo, foi uma prática, foi um exercício. Ninguém nasce sabendo descansar em Deus, mas todos podem aprender. E cada vez que escolhemos orar em vez de temer, estamos aprendendo. Cada vez que escolhemos agradecer em vez de reclamar, estamos treinando. Cada vez que escolhemos confiar em vez de duvidar, estamos crescendo. Viver Filipenses 4, 6 e 7 é construir uma vida de respostas diferentes. O mundo responde ao medo com desespero. O cristão responde com oração. O mundo responde à incerteza com controle obsessivo. O cristão responde com entrega. O mundo responde à pressão com reclamação. O cristão responde com gratidão. Essa diferença não é natural, é sobrenatural. É fruto do Espírito, é resultado da presença de Cristo. É assim que a paz de Deus, que transcende todo o entendimento, começa a proteger o coração e a mente. Ela não aparece de repente, mas vai se formando à medida que escolhemos o caminho da fé. E essa paz, quando chega, é indescritível. Ela não é ausência de problemas, é presença de Deus. Ela não é silêncio exterior, é silêncio interior. Ela não é garantia de que tudo vai dar certo do nosso jeito, é certeza de que tudo já está nas mãos de Deus. Ela é guarda, ela é sentinela, ela é muralha. É como se, ao redor do coração e da mente, se erguessem muros invisíveis que impedem a entrada da ansiedade. Não significa que o inimigo não tenta, significa que ele não consegue dominar. A paz de Deus não elimina as flechas, mas as impede de atingir o alvo. Não apaga as tempestades, mas impede que afundemos nelas. Não impede os ventos, mas nos mantém firmes. Por isso, cada oração, cada súplica, cada gratidão é um passo concreto em direção a essa paz. Não é teoria, é prática. Não é discurso, é vida. Viver Filipenses 4, 6, 7 é como respirar. Inspirar oração, inspirar ansiedade, inspirar gratidão, inspirar reclamação, inspirar fé, inspirar dúvida. Esse ritmo constante é o que mantém a alma saudável. Sem oração, sufocamos. Sem gratidão, esquecemos. Sem confiança, desmoronamos. Mas com oração, gratidão e fé, vivemos protegidos. O segredo é não esperar a preocupação se instalar para orar, mas orar antes. É viver em uma atitude de oração constante. Paulo diz: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17.
Isso não significa estar de joelhos o tempo todo, mas viver em consciência contínua da presença de Deus. É carregar no coração uma conversa aberta, um canal constante. É saber que em qualquer momento, em qualquer lugar, é possível apresentar tudo a Ele. Essa prática constante cria um ambiente de paz. É como manter a porta sempre aberta para o espírito e sempre fechada para a ansiedade. E a gratidão, ela é essencial nesse processo, porque sem gratidão, a oração se torna uma lista de queixas. Sem gratidão, a súplica se torna apenas desespero. A gratidão equilibra, a gratidão transforma, a gratidão abre os olhos. É como se ela fosse a lente correta para enxergar a realidade. Quem não agradece, vive cego para o que Deus já fez. Quem agradece, vive desperto para os detalhes da graça. E essa consciência aumenta a confiança, porque quem se lembra do ontem, confia no amanhã. Quem reconhece livramentos passados, descansa em promessas futuras. A gratidão é a chave que abre portas que a preocupação fecha. Ela é a atitude que atrai a paz. Viver Filipenses 4, 6, 7. Portanto, é escolher diariamente esse caminho. É batalha, é luta, mas é vitória. Porque cada vez que escolhemos orar, suplicar e agradecer, estamos resistindo à ansiedade e abrindo espaço para a paz. É uma prática que precisa ser renovada todos os dias. Não é uma conquista de uma vez por todas, é uma escolha constante. Mas a cada escolha, a paz aumenta. A cada entrega, a paz se fortalece. A cada gratidão, a paz se expande. Até que, em certo ponto, percebemos que estamos vivendo protegidos por uma paz que não sabemos explicar, mas sabemos experimentar. O texto bíblico nos conduz a um final poderoso. A oração não é apenas um pedido, é também uma muralha invisível. Quando nos ajoelhamos e falamos com o Senhor, não estamos apenas desabafando, estamos sendo protegidos. O coração e a mente, os dois territórios mais atacados, são justamente os que a paz de Deus promete proteger. É uma blindagem sobrenatural, não visível a olho nu, mas perceptível no alívio que preenche, no fôlego que retorna, na coragem que renasce. Essa paz não depende do saldo bancário, do diagnóstico médico, da notícia inesperada. Ela depende de uma fonte eterna, Cristo. E é exatamente nesse ponto que Filipenses 4, 6, 7 se torna mais do que um conselho. Torna-se um mapa para viver protegido em tempos de turbulência. A vida é um campo de batalha constante. E nessa guerra invisível, a ansiedade é uma das armas mais afiadas do inimigo. Ela não chega com um aviso, não pede licença, apenas invade e toma conta, dominando pensamentos, acelerando o coração, tirando o sono, consumindo a alegria. Muitos vivem escravizados pela preocupação sem perceber que estão em uma guerra espiritual, acreditando que a inquietação é apenas uma característica natural, quando na verdade é uma das formas mais sutis de aprisionamento da alma. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, oferece a estratégia divina, não se inquietar com nada, mas apresentar tudo a Deus em oração, súplica e gratidão. É nesse movimento que a paz de Deus, que transcende todo entendimento, entra em cena, protegendo o coração e a mente como muralhas invisíveis, erguidas pela própria mão do Criador. A oração não é um ato frágil, é uma arma de defesa. Cada vez que nos ajoelhamos, o céu se move. Cada vez que levantamos a voz em clamor, um muro invisível é levantado ao nosso redor. Cada súplica sincera ergue tijolos espirituais que bloqueiam a invasão da preocupação. Cada palavra de gratidão fortalece as muralhas já existentes. A oração não é apenas conversa, é construção. Não é apenas pedido, é fortaleza. Quando o inimigo tenta lançar suas setas de medo, de dúvida, de angústia, elas batem contra a muralha invisível e caem por terra. Essa é a promessa. A paz de Deus protege, ampara, vigia.
Não estamos sozinhos nesse combate. Temos ao nosso redor uma guarnição celestial. O coração é o centro das emoções e a mente é o campo das ideias. Ambos são constantemente atacados. O coração é alvo de feridas, de frustrações, de rejeições. Quantas vezes não fomos levados por sentimentos que nos paralisaram? Quantas vezes não nos deixamos guiar pela ira, pelo medo, pela tristeza? A mente, por sua vez, é alvo de pensamentos obsessivos, de lembranças dolorosas, de cenários imaginários de fracasso. Ela cria tempestades antes que a chuva caia, fabrica monstros antes que eles apareçam. O coração e a mente sem proteção são como cidades abertas, vulneráveis a qualquer ataque. Mas quando a paz de Deus protege esses territórios, eles deixam de ser campo de invasão e se tornam fortalezas firmadas em Cristo. Essa blindagem não é visível, mas é real. Você não pode medi-la com instrumentos, mas pode senti-la no descanso que chega depois da oração. Pode percebê-la no suspiro de alívio que surge no peito. Pode experimentá-la na calma que aparece no meio da tempestade. É como se, ao dobrar os joelhos, um exército de anjos fosse posicionado ao redor da mente e do coração em prontidão, com armas espirituais em punho. Não se vê, mas se sente. Não se explica, mas se experimenta. É a paz que transcende todo o entendimento. A paz que não depende do que acontece fora, mas do que habita dentro. E essa paz tem uma origem definida: Cristo. Paulo deixa claro que ela protege nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Não é qualquer paz, é a paz de Deus, fundamentada na obra da cruz, sustentada pelo Espírito Santo, garantida pelo sangue derramado. Cristo é o ponto central dessa proteção. Ele mesmo disse: "Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá." João 14, 27. O mundo oferece uma paz condicional, baseada em circunstâncias favoráveis, em momentos de descanso, em conquistas passageiras. Mas essa paz é frágil, temporária, ilusória. A paz de Cristo, no entanto, é eterna, sólida, inabalável. Ela não depende do saldo bancário, do diagnóstico médico ou da notícia do jornal. Ela depende de uma fonte que nunca se esgota: o próprio Deus. Quando entendemos isso, começamos a perceber que a oração é mais do que um ato religioso. É uma construção diária de muralhas. Cada vez que oramos, reforçamos os muros. Cada vez que suplicamos, adicionamos novas camadas de proteção. Cada vez que agradecemos, cimentamos a fortaleza. Oração, súplica e gratidão são os três materiais que Deus nos deu para erguer essa muralha invisível. E quando ela está erguida, o coração e a mente não ficam imunes a problemas, mas ficam protegidos pela paz. O inimigo pode tentar atacar, mas não consegue dominar. As circunstâncias podem mudar, mas não conseguem abalar. O caos pode rugir, mas não consegue destruir, porque a paz de Deus vigia como uma sentinela incansável. E aqui está uma verdade profunda: a oração não apenas nos conecta a Deus, mas nos protege de nós mesmos. Quantas vezes nossa mente é o nosso maior inimigo? Quantas vezes nos sabotamos com pensamentos de derrota, com lembranças de fracasso, com medos infundados? Quantas vezes nosso coração nos engana, fazendo-nos acreditar que não somos amados, que não temos valor, que não vamos conseguir? A oração é o antídoto contra esses ataques internos. Quando oramos, estamos dizendo a nós mesmos: eu não vou viver dominado pelos meus pensamentos, eu vou viver dominado pela presença de Deus. A oração reposiciona, a oração alinha, a oração protege. É por isso que Paulo insiste: não se inquietem com nada. Ele não está pedindo o impossível, está mostrando o caminho do possível. O impossível é tentar viver sem ansiedade, confiando apenas em nós mesmos. O possível é viver em paz quando confiamos em Deus.
O impossível é proteger nosso coração e mente com nossas próprias forças. O possível é permitir que a paz de Deus faça isso em nós. A chave está na oração. A cada preocupação, uma oração. A cada medo, uma súplica. A cada vitória, uma gratidão. É esse ciclo que constrói muralhas. E quanto mais praticamos, mais fortes ficamos. A fé é como um músculo, precisa ser exercitada. A oração é o exercício que fortalece a fé. A gratidão é o alongamento que mantém a flexibilidade espiritual. A súplica é o treino de resistência que nos prepara para suportar, e a paz é o resultado desse treinamento. Não é de um dia para o outro, é um processo, é uma jornada, é uma prática diária. Mas cada dia de prática constrói uma muralha mais sólida, uma guarda mais forte, uma blindagem mais intransponível. Por isso, viver Filipenses 4, 6, 7 não é teoria, é prática. Não é discurso, é vida. Não é apenas citar, é experimentar. A cada manhã, ao acordar, podemos escolher começar o dia com oração. A cada intervalo, podemos parar e apresentar nossas preocupações. A cada noite, podemos entregar o dia com gratidão. Essa prática constante transforma a nossa vida em uma fortaleza. O coração, antes vulnerável, passa a estar protegido. A mente, antes campo de batalha, passa a ser território protegido. E essa é a vitória que o mundo não entende, mas que nós experimentamos. E ao final, quando entendemos tudo isso, só resta orar, porque a oração é o começo, o meio e o fim. É o respirar da alma, é o pulsar do Espírito, é o canal de comunicação que nos conecta ao trono da graça. É na oração que somos fortalecidos. É na súplica que somos moldados. É na gratidão que somos transformados. E é na oração que a paz de Deus se manifesta como uma muralha invisível, protegendo nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Então, antes de encerrar, elevemos juntos esta oração. Senhor, hoje colocamos diante de Ti cada preocupação que nos sufoca, cada pensamento que nos rouba o descanso, cada medo que tenta nos paralisar. Tomamos posse da Tua palavra em Filipenses 4, 6, 7 e declaramos que não viveremos mais escravizados pela inquietação, mas livres pela Tua paz. Protege os nossos corações como muralhas intransponíveis e as nossas mentes como fortalezas que não cedem às tempestades. Dá-nos a coragem de apresentar tudo a Ti em oração, a humildade de suplicar com fé e a gratidão de reconhecer que já estás agindo, mesmo quando não vemos. Que a Tua paz que transcende todo entendimento seja nosso descanso hoje, amanhã e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Se você ficou até aqui, é porque a palavra de hoje falou profundamente com você e eu creio que não foi em vão. Eu quero te agradecer de coração por ter permanecido até o final, porque isso mostra a sede que você tem pela presença de Deus e a coragem de alimentar a sua fé, mesmo em meio às lutas da vida. E sabe, talvez alguém próximo de você esteja vivendo uma batalha na mente, um coração aflito, alguém precisando dessa paz que transcende todo entendimento. Então eu te peço, não guarde só para você. Compartilhe este vídeo com alguém. Pode ser a semente que vai mudar um coração, que vai acalmar uma alma, que vai transformar uma vida. Agora, antes de sair, não se esqueça, aqui na tela vai aparecer um próximo vídeo, preparado especialmente para fortalecer ainda mais a sua fé. Clique e continue recebendo o que Deus tem para você. Que a paz de Cristo, que protege o coração e a mente, esteja com você hoje e sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia.